A nossa liderança, eu fico prestando atenção nas coisas e olhando e tentando perceber, né, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está fazendo. E eu fico profundamente impressionado pelo tanto que Deus é generoso conosco na liderança, né? A maneira que Deus age, a maneira que Deus se manifesta escancaradamente a sua ação, né? Aquele momento da manhã, quando nós estávamos rezando, eu olhando, depois da pregação do Tatal, aquele momento de oração depois, né, como que Deus estava revelando, né, os nossos corações, agindo em nós, uma experiência carismática intensa, né? Aí temos as pregações dessa maneira, tivemos também depois a pregação do Marcos, e a adoração, né, um momento também de intensa experiência de Deus, de adoração. Então Deus é muito generoso conosco. Nessa madrugada, jamais na parte da manhã, né, Deus deu uma palavra para nós, durante as vigílias. É Isaías 26, isso. Aqui achei. No livro do profeta Isaías 26. E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, experimentando. 26, versículo 1, diz assim a palavra: naquele dia, cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, para nos proteger, ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Está decidido, tu manterás a paz, pois a paz foi confiada a ti. É interessante que nós partilhamos já hoje sobre isso, que Deus nos deu muro e antemuro. Nós falávamos que o muro e o antemuro que Deus deu para nós é a nossa formação e a nossa oração. Uma comunidade formada dentro daquilo que Deus nos chamou a ser, a nossa vocação, aquilo que nós somos chamados a ser como carisma para a igreja, a renovar a igreja. E a nossa oração, sobretudo a nossa oração em comunidade, né? Como que Deus mantém, sustenta a nossa vida em comunidade, através da oração, sustenta a nossa comunidade. E nós rezando hoje, na parte da manhã, o Tatava falava para nós sobre o momento que nós estamos vivendo. Depois o Marcão falava sobre a graça atual, a graça própria, que é o batismo do Espírito Santo, para podermos corresponder como cristãos a essa época que nós vivemos, e também como cristãos à missão que nós devemos realizar na igreja e no mundo. E agora nós vamos falar sobre comunidade, o futuro da igreja. Eu preparando isso e rezando por esses dias e buscando conteúdo para refletirmos, né? E eu tive um trabalho intenso, né, para buscar conteúdo, né? Você já sabe do quem a gente vai, né? Que você quer buscar conteúdo, você vai Bento XVI, Raniero Cantalamessa, não é? Cardeal Suendes, esses que você procura. Você precisa de conteúdo, você vai na pessoa certa. Porque o nosso tempo, eu já falei, o nosso tempo é curto. Então você não tem tempo para estar tirando para um lado. Então, se quer conteúdo para alguma coisa, para pregação, você já vai. Eu vou pegar o Bento XVI. Ah, não, eu vou pegar o Cardeal Cantalamessa. Sobre renovação carismática, eu vou pegar o Cardeal Suendes. Ah, sobre renovação carismática, Heriberto Miller. Então, nós tem que ser prático, gente, né? Nós somos um povo ocupado, nós tem que rezar, tem que fazer missão, então nós não podemos perder tempo procurando coisa que não vale a pena, né? Vocês concordam comigo? Sim, então vamos lá. E falando sobre isso, procurando esses conteúdos, falando sobre o futuro da igreja, eu cheguei a algumas pregações do padre Ratzinger, em 1969, que ele fazia pela rádio, na Alemanha. E ele falava sobre a igreja, sobre o momento que nós estamos vivendo, e dizia, naquele tempo, o padre Ratzinger, dessa forma: a mim parece seguro que a igreja aguarda tempos muito difíceis. E diz ele assim: a sua verdadeira crise apenas começou. E a partir dessa afirmação, o padre Ratzinger vai começar a dizer que, ainda padre Ratzinger, né, vai dizer que o futuro da igreja virá daqueles que têm raízes profundas
e vivem a plenitude pura da fé. E continua ele dizendo que só os que têm raízes profundas serão capazes de suportar os tempos difíceis. Ele dizia nesse tempo que uma igreja que perdeu muito, que perdeu espaço, que perdeu gente, que perdeu poder, uma igreja que não será ouvida pela mídia. Então, para suportar esse tempo, ele vai dizer que nós precisamos ter raízes profundas, uma igreja que será marginalizada, uma igreja que será tratada como minoria, e vai dizer, por isso, a igreja se fará pequena. E e essa igreja do futuro, que passará por esse tempo difícil, por esses momentos difíceis, ela será constituída por pequenas comunidades. Aí, diz o padre Ratzinger, ela vai encontrar o novo, o que é essencial a ela vai encontrar o seu centro, a fé no Deus Trinitário, Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, com a ajuda do Espírito Santo. Virá tempos difíceis, mas o caminho para essa igreja suportar esses tempos difíceis, a sua raiz profunda, vai ser as pequenas comunidades. E continua ele dizendo que essa igreja constituída por pequenas comunidades será uma igreja interiorizada, ou seja, uma igreja que será convertida a Jesus, uma igreja que tem Jesus Cristo por Senhor, uma igreja sem ideologias políticas, uma igreja que não flerta com a direita nem com a esquerda, porque ela é uma igreja convertida a Jesus, uma igreja sem ideologias. E não só ideologias políticas, né? Porque a ideologia é tudo aquilo que não, para nós, espiritualmente falando, pelo menos, não, é tudo aquilo que não é essa fé verdadeira em Jesus, essa fé pura. A igreja do futuro é uma igreja, vamos dizer assim, sem devocionismos, que coloca o objeto da devoção no lugar de Cristo. Quando nós falamos em devoção, quando eu penso nisso, a primeira coisa que eu penso sobre devoção, a verdadeira devoção, é aquela que Maria ensinou aos serventes. Se você é devoto de alguém, você tem que fazer tudo aquilo que Jesus disser. Isso é devoção. Ela vai dizer que uma igreja sem ideologia, sem esses psicologismos que nós vemos, sem essas manipulações espirituais. Nós olhamos porque a igreja interiorizada, uma igreja que é convertida a Jesus, ela não vai usar da falta, ela é uma igreja convertida, ela não vai usar, por exemplo, de manipulações espirituais para justificar a sua falta de conversão. As pessoas não querem se converter, não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor, o que elas fazem nessas manipulações espirituais? O problema seu é o diabo, e colocam a culpa no diabo. As pessoas não querem se converter, não querem mudar, não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor, o seu problema são os seus traumas, manipulam. E o padre Ratzinger vai dizer que essa igreja do futuro, que essa igreja que é constituída por pequenas comunidades, é uma igreja convertida a Jesus. Cardeal Suenes, falando sobre esse tempo que nós vivemos, sobre esse momento que nós vivemos, ele vai dizer, um livro que todos nós conhecemos, o Espírito Santo, Nossa Esperança, que vai dizer, começa o texto sobre comunidades com uma frase, de um cristão do seu tempo: a fé será fraterna, isto é, vivida em comunidade, ou deixará de existir. A fé será fraterna, isto é, vivida em comunidade, ou deixará de existir. E ele falando, já entra nas comunidades primitivas, ele diz justamente isso, que as comunidades primitivas que viviam num tempo muito difícil, numa perseguição muito difícil, ela tomou impulso com um conjunto de pequenas comunidades cristãs, dispersas pelo mundo, no mundo romano,
mas dispersas pelo mundo romano, essas pequenas comunidades, elas desempenhavam um papel definido pelo Senhor como sal da terra e fermento da massa. E o próprio cardeal Suenes, falando sobre isso, ele dizia, diz nesse livro, quem já leu lembra disso, diz assim que nós estamos em vias de descobrir, numa visão do futuro, uma igreja da diáspora, uma igreja que também será perseguida e por isso ela vai ter que estará em dispersão. Aí ele conclui, dizendo que aí está a razão de nós inspirarmos em nossas origens. Estou persuadido, diz ele, que mais do que nunca, o futuro da igreja estará condicionado pela força e qualidade de sua vida comunitária. Nós olharmos para esses homens já falecidos, eles falando sobre o futuro da igreja, para eles é muito claro que o futuro da igreja, a fé vai sobreviver por causa das comunidades. Bento XVI dizendo que esse tempo difícil, ele vai ter uma consequência dessa perseguição, de tudo isso que vai virar sobre a igreja, A igreja que não será ouvida pela mídia, a igreja que será marginalizada, que será tratada como minoria, que não terá mais espaço como autoridade na sociedade, ela vai se organizar, ela vai se constituir como pequena comunidade, e essa pequena comunidade vai descobrir o que é central, que é Jesus Cristo. Uma igreja convertida a Jesus. E o cardeal Suenes, também um homem muito importante para nós, sobretudo como renovação carismática, muito importante para a igreja por causa do Vaticano II, ele vai dizer que é exatamente isso, que nós temos que nos inspirar na origem das pequenas comunidades na igreja primitiva, porque o futuro da igreja estará condicionado à força e à qualidade da vida de comunidade. Um outro autor muito importante nosso, importantíssimo, que nós já refletimos também na nossa comunidade, Herbert Miller, tratando sobre isso, ele vai dizer que nós vivemos uma mudança de época. Uma mudança de época. Ele vai dizer, de maneira resumida, que a mudança de época é a mudança do eu para nós. Quem fez o Herbert Miller no Crucificar, lembra, está lembrando disso, Essa mudança de época vai se basear no quê? No eu para nós. E ele fala, por causa do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II produziu essa mudança. E ele falando sobre a missão, sobre a vida da igreja, ele vai citar, que o que era o eu na missão, na vida da igreja. Ele cita como exemplo as santas missões populares. Povo mais experiente aqui, a outra expressão não funciona bem, o povo mais experiente, lembra de santas missões populares. Os mais novos nem lembram, Eu participei de santas missões populares como missionário redentorista em 1984. Nunca mais teve, Santas missões populares era previsto pelo Código de Direito Canônico para ter nas paróquias de 10 em 10 anos. E as santas missões populares, o que se baseava? No envio de um missionário, de um pregador a uma cidade, a uma comunidade, e esse pregador pregava, sobretudo com ameaças e castigos, a pregação, pedindo que houvesse uma conversão, uma mudança de vida, uma penitência, E esse é o projeto de renovação da igreja, que vinha desde o Concílio de Trento. E ela tinha como característica, vamos dizer assim, algo muito individualista, porque o lema das missões populares, os mais experientes lembram, é salva a tua alma. Ela era profundamente individualista, salva a tua alma. Herbert Miller falando sobre isso, ele vai dizer que existe essa mudança de época, desse eu, do salva a tua alma para o nós. E ele comentando sobre isso, e ele cita a situação da comunidade primitiva, porque a comunidade primitiva era uma comunidade que tinha a época dela era a época do nós.
Ou seja, na comunidade primitiva não era dessa forma que evangelizava, de uma forma individualista, o salva a tua alma. Mas na comunidade primitiva, cada cristão, cada homem, cada mulher exercia a vida missionária na igreja. Não era uma coisa de um pregador ou de um ministro ou de uma pessoa só, mas era uma experiência comunitária. E o Heriberto Miro, falando sobre isso, ele vai dizer que o Concílio Vaticano II trouxe de novo essa experiência para a igreja. Que cada cristão, quando eles iam participar, falando da igreja primitiva, do seu pequeno grupo, da sua comunidade, eles davam o seu testemunho pessoal em palavras e atos. Cada um era responsável pela evangelização. Eles tinham a experiência de Jesus, a experiência do Espírito Santo, e essa experiência levava esses homens a evangelizar, a testemunhar o Evangelho. Todos eram missionários. E essa é a experiência que o Concílio Vaticano II traz para nós, né? Essa mudança de época, porque a missão, na visão do Concílio Vaticano II, se faz eclesialmente, ou seja, comunitariamente. Toda a igreja constrói a igreja. Não é somente um ministro, não é somente uma pessoa, mas toda a igreja constrói a igreja. Já adiantando um pouco, o próprio Heriberto Miller vai dizer no Fé Cristã Renovada que, para mim, a esperança missionária da igreja hoje é o Espírito Santo num pequeno grupo. O Espírito Santo faz de cada cristão, de cada cristã, um missionário, uma missionária, num pequeno grupo. Eu gostaria que vocês pegassem o texto da carta aos Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Acharam? Todo mundo achou? A hora que vocês acharem o capítulo 14, não lê não. Versículo 23, olha para mim aqui, né? Antes de vocês lerem. Porque senão nós vamos distrair na leitura do texto. E tem só uma coisa que eu quero que vocês chamem a atenção, prestem atenção nesses versículos 23 e 24. Na palavra todos. Não tenta fazer uma exegese, uma leitura do texto sobre as línguas, sobre a profecia, né? Começa a aparecer dúvida. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra todos, né? Na Bíblia de Jerusalém é todos. Vamos lá ler o texto. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, aí no versículo 24, se ao contrário, todos profetizarem, a experiência da igreja primitiva é todos experimentam o Espírito Santo, todos experimentam os carismas, todos falam em nome de Deus, todos profetizam. Nós lembrarmos de um outro texto que não sai da nossa cabeça, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso é o pequeno grupo. Isso é a igreja do futuro. Onde cada cristão, cada cristã que é convertida a Jesus, que faz a experiência do batismo no Espírito Santo, agem missionariamente, anunciam, testemunham. Todos agem dessa forma. Por isso, irmãos, o pequeno grupo é onde todos rezam, todos são missionários, todos partilham seu testemunho pessoal em palavras e atos. E o autor segue dizendo que essa experiência de todos partilharem, de todos
testemunharem, de todos experimentarem os carismas, ela traz duas consequências fundamentais, essa experiência de pequenas comunidades. Essa maneira de ser, essa maneira de rezar, essa maneira de viver traz duas consequências. A primeira consequência é que essa experiência de partilha, de oração, que todos fazem, ela leva ao batismo no Espírito Santo. E isso para nós é fundamental. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é nossa identidade. Já falamos sobre isso hoje. Ela que dá razão da nossa existência. Nós existimos para isso. O nosso serviço, a nossa vocação é o batismo no Espírito Santo. E o pequeno grupo, essa maneira de rezar, né? Onde todos participam, onde todos fazem parte, leva ao batismo do Espírito Santo. E ele continua dizendo que uma outra consequência dessa experiência de pequeno grupo, é que o Espírito Santo revivifica cada cristão. Ou seja, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, introduz cada cristão à vida no Espírito. Cada cristão à vida no Espírito. Quando nós saímos de algum lugar, nos apresentamos para membros de outras comunidades, tem duas perguntas que eles nos fazem constantemente. A primeira pergunta que eles fazem para nós, quando nós apresentamos para cristãos de outra comunidade, a primeira: qual é o nosso carisma? Ah, vocês são Javenice? Ah, Javenice, sim, Javenice. Ah, Javenice é a comunidade do Tatá, é a comunidade do Tatá, então ele sabe, Tatá se identifica com a Javenice em todo lugar que nós vamos. Mas a pergunta que eles fazem primeiro: qual é o carisma de vocês? E a nossa resposta, quando eu sempre respondo, o nosso carisma é o batismo no Espírito Santo. O que justifica a nossa ação, o que justifica a nossa existência na igreja, nós estamos na igreja por causa do batismo no Espírito Santo. E qual é a regra de vida? É a segunda pergunta. Qual é a regra de vida de vocês? Aí algumas vezes eu falava assim: nossa regra de vida nós não temos regra de vida. Não. Mas daí era uma ofensa ao intelecto deles, né? Porque uma comunidade não ter regra de vida é um absurdo, isso não tem cabimento. Uma comunidade não existe sem regra de vida. E eu, uma vez pensando nisso, aí como eu tenho pouco tempo, eu procuro buscar ler coisas boas somente. Eu estava lendo um texto do Padre Raniero Cantalamessa. Ele dizia assim que a regra de vida da corrente de graça é a vida cristã vivida no Espírito. Aí, qual é a regra de vida de vocês? Falei: a nossa regra de vida é a vida cristã vivida no Espírito. Aí eles perguntam: qual é o seu carisma? O nosso carisma, o carisma da comunidade de Javenice é o batismo do Espírito Santo. Qual é a regra de vida de vocês? A regra de vida nossa é a vida cristã vivida no Espírito. Fechou. Aí normalmente acaba a conversa, né? É muito bom saber de vocês, que Deus abençoe a missão de vocês, porque não tem mais assunto, né? Mas o que é fundamental, e aí nós vemos exatamente isso, nós temos que compreender, irmãos, nós já compreendemos isso, a importância do pequeno grupo para nós. Às vezes nós achamos que o pequeno grupo é porque não é uma possibilidade de uma igreja, de uma assembleia fracassada, de um grupão de oração fracassado, não. É dessa maneira, nesse modelo onde todos rezam, onde todos partilham, onde todos vivenciam a palavra, que a comunidade primitiva fazia. E eu pergunto a todos nós: a comunidade primitiva, a comunidade de Jerusalém, era uma comunidade fracassada? Não.
Ah, não, começou o pequeno grupo porque as nossas assembleias diminuíram tanto. Por isso que eu comecei falando sobre Bento XVI, os tempos difíceis que viria sobre a igreja, isso lá em 1970, levaria a comunidade a se constituir como pequeno grupo. Acredito que na igreja hoje, nos tempos de hoje, não existe nenhuma autoridade maior para falar isso do que Bento XVI. Por isso a importância do pequeno grupo para nós. E às vezes os nossos irmãos, nossa comunidade mesmo vem conversar conosco sobre a dificuldade que eles estão tendo, o deserto que eles estão vivendo. E sempre a nossa, vamos dizer assim, a nossa primeiro impulso de perguntar para eles: como é que vai a tua oração pessoal? Não, a primeira pergunta que nós temos que fazer para eles, quando vem com essa dificuldade, nós precisamos ajudar: você reza em pequeno grupo? Você reza em comunidade? Você participa da formação que essa comunidade faz? Quando você vai na casa de oração, você fica na sala de palestra escutando pregação, ou você fica para fora conversando? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Porque o elemento que Deus deu para nós, vamos dizer, o muro e o antimuro que Deus deu para nós, é isso. É isso que nos fortalece. É isso que nos faz passar pelo deserto. É isso que faz caminhar em meio às dificuldades. É isso que nos faz sobreviver em tempos difíceis. Deus deu para nós. Deus deu para nós essa maneira de rezar, essa maneira de ser, na maneira que Ele deu para nós. Deus inspirou no Concílio Vaticano II, e no Concílio Vaticano II trouxe de novo, usando a expressão do Herbert Miller, esse novo momento, né? Essa nova época, onde nós fazemos essa transição do eu para nós, de uma vida pensando em nós mesmos, de uma espiritualidade individualista para uma espiritualidade comunitária. O futuro da igreja são as comunidades. O elemento fundamental de um pequeno grupo, já encerrando aquilo que o Herbert Miller fala, são dois. Ele vai dizer que o núcleo do pequeno grupo é a presença do Espírito Santo mediada, ou seja, que age através de. É o Espírito Santo que age através daquela pessoa, daquele irmão que está conosco. Ele vai dizer que a presença do Espírito Santo não é um acréscimo à presença do cristão, mas essa presença do Espírito Santo é precisamente na mesma presença do cristão que participa do pequeno grupo. O Espírito Santo que, o núcleo, é a sua presença que age através do cristão. Quando nós estamos rezando, o Espírito Santo está falando conosco. É a mesma impressão que eu tive nos momentos da parte da manhã. Não eram os irmãos que estavam falando, mas era o Espírito Santo que estava falando através deles. Que estava profetizando, que estava revelando as coisas dos nossos corações. É um elemento fundamental do pequeno grupo. E o outro elemento fundamental são as orações. E ele diz que nós dirigimos a Deus ou a Cristo. Para falar de maneira correta, conforme a liturgia fala, nós fazemos a nossa oração por Cristo ao Pai, né? Ele diz isso, esse é o elemento fundamental da nossa oração, nós nos voltamos para Deus. Aquilo que é próprio da igreja primitiva, né? Eles proclamam as maravilhas de Deus, eles falam com Deus. E se assim Deus o quiser, vai dizer Herbert Miller, Ele pode fazer com que as nossas expressões de oração sirva de testemunho para alguém. Mas a nossa intenção de oração é sempre um voltar-se para Deus, porque Jesus Cristo, porque o Espírito Santo que reza através de nós é o centro da nossa oração. E gostaria que vocês pegassem agora, para nós encerrarmos de verdade, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, né? Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. De novo a expressão, todos. Os que tinham abraçado a fé reuniam-se e ponhavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Dia após dia, mostravam-se assíduos ao templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia mais ao seu número o que seriam salvos. A comunidade primitiva era uma comunidade que se organizava por pequenos grupos. O texto mais à frente, no capítulo 5, vai falar que eles frequentavam as casas e os templos. A casa e os templos, mas ela se organizava, a sua célula básica eram os pequenos grupos, porque eles frequentavam as casas. E pelos pequenos grupos é a maneira que eles evangelizavam, todos se participavam, é a maneira que eles se organizavam. E no final, o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Ah, mas a minha comunidade estava pequena. Está pequena. É um pequeno grupo. E é um pequeno grupo que Deus acrescenta mais gente. Vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que grupo pequeno ou pequeno grupo é uma reunião, uma assembleia fracassada. Não é. Se for assim, a palavra de Deus está enganada. Se for assim, a igreja primitiva foi fracassada. Nós sabemos que não. Podemos confiar naquilo que Deus nos deu, porque Deus é fiel. A sua fidelidade vai estar conosco. Vamos rezar um pouquinho. Nós temos alguns minutos, né? Vamos colocar a mão sobre o nosso coração e agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. O Senhor nos deu uma visão. O Senhor nos colocou no centro da sua vontade. O Senhor nos deu um carisma, o Senhor nos deu uma regra de vida. Por isso, bendiga ao Senhor, glorifica ao Senhor. O Senhor nos deu uma comunidade. O Senhor nos deu um lugar para falar de Jesus, para partilharmos a respeito de Jesus. Bendito sejas.